Alexandra Nascimento aqui, divulgadora da Palavra do Senhor. Vamos para mais uma reflexão da Palavra para o seu dia. Hoje nós vamos falar sobre o inexplicável poder do louvor, né? A gente vai ver alguns exemplos do que muda, né? Você vai sair daqui entendendo com profundidade o que aconteceu ali com Paulo e Silas na prisão. E como você enfrentar as suas cadeias, quebrar cadeias também, como eles fizeram. Qual eram os segredos que eles entenderam que eles poderiam estar fazendo. Acredito que nem eles sabiam que aquelas prisões seriam quebradas, né? Qual foi o segredo que eles entenderam para que a gente possa se apropriar também, tá bom? Então, vem comigo, pega a tua Bíblia, não se deixa influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões. Pega papel e caneta, anota, que ajuda a absorver, assimilar com mais facilidade. E a gente vai ler 20 minutos, né? 20 minutos aí para poder você ter um aprendizado, se apropriar dessa palavra para o seu dia a dia, tá bom? Vamos ler aqui A história de Paulo e Silas acontece em... Cadê? Atos 16. Em Atos 16. Achou? Se você sabe que nós teremos já uma palavra que vai mudar o rumo da tua vida, que vai ser agregador, que vai ser bom pra tua vida, já deixa o teu curtir, que isso ajuda a plataforma a entregar para mais pessoas que precisam dessa mensagem, tá bom? Atos 16. Vamos lá. Atos 16. Atos 16. Menina, cadê? Atos 16, 25. Oração rápida. Senhor amado, te peço que tu possa dar clareza, dar discernimento. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Nos protege, nos livra de todo qualquer perigo ou mal. Nos protege, nos dá clareza, nos dá discernimento. Manda os teus anjos, Senhor. Os teus anjos guerreiros estejam próximos de nós, estejam ao nosso redor, nos protegendo. Blinda nossa mente, blinda nossas emoções, nos dá clareza para que a gente possa entender o teu melhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu peço por essa vida que está me ouvindo agora. Em nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus. Amém. Atos 16, 25 que fala. Cadê? 25. E havendo-lhes 23, a partir do 23, tá? A multidão levantou unida contra ele, os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Paulo e Silas foram para a prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e outros presos os escutavam. O contexto da vida de Paulo sempre foi um estudioso da palavra. Inclusive, conta-se que ele estava no meio do povo em que houve apedrejamento de Estevão. Ele ainda não servia a Deus. Paulo teve uma grande experiência com o Senhor. Jesus o derrubou do cavalo e a partir dali ele ficou com escamas nos olhos, fisicamente mesmo, literalmente com as escamas nos olhos. E durante 3 dias ele ficou em jejum e o Senhor trabalhou na vida dele. E aquela mesma energia que ele tinha para falar da religião, Paulo decidiu usar para a palavra. Porque até então ele era perseguidor. De perseguidor ele se tornou um perseguido por amor a Cristo. Paulo, ele é um exemplo de pessoa que amava o que fazia, que ele fazia de um tudo para cumprir a sua missão.
e por causa disso ele foi açoitado, foi apedrejado. Conta-se que tem um poder em horários específicos, não sei te explicar que poder é esse, mas existe poder em horários específicos da busca do Senhor, 12 horas, meia-noite, 3 da tarde, de madrugada. Então, eu acredito que mesmo em dores, porque eles tinham sido açoitados, existia dores físicas, mesmo em dores eles decidiram louvar ao Senhor. E por algumas vezes eu também já passei por situações como essas, em que eu estava muito angustiada, muito agoniada, e o Senhor, o Espírito Santo me dizia, me louve. E eu dizia, Senhor, como é que eu vou te louvar se está doendo? Né? Às vezes a gente quer acreditar que a vida do cristão ela é vivida por emoção. Se eu estiver feliz, eu vou louvar. Se eu estiver alegre, eu vou louvar. Se eu estiver tido uma vitória, eu vou louvar. Mas a palavra ela nos conta que não é bem assim. A verdade é que o Senhor nos chama para louvá-lo independente das circunstâncias. Inclusive, quando nós louvamos ao Senhor, o Senhor ele habita no meio dos louvores. A palavra já fala sobre isso, né? E também, quando nós louvamos, nós usamos nossas armas espirituais. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual, temos uma grande nuvem de testemunha. O mundo espiritual, seja do bom ou do ruim, ele nos vê e nos nota. Então, há poder em louvar. Tanto foi esse poder. Eu não sei quais cadeias você precisa quebrar. Não sei quais cadeias você está enfrentando no momento. Mas eu creio que você tem também esse mesmo poder. Jesus disse que poderíamos fazer obras muito maiores que ele já tinha feito. Então, nós também temos esse poder no nosso louvor. O poder de falar, de declarar. Se os estudos contam que uma planta, você bota uma pesquisa, botou-se 2 plantas, uma do lado da outra, uma um pouco perto da outra. E sobre uma eu declarei, eu abençoei, falei coisas positivas, ela seguiu crescendo normalmente. E sobre a outra eu diminuí, eu desgracei, eu falei coisas e coisas durante dias, as mesmas quantidades de dias, e aquela flor simplesmente morreu. Então, o poder da língua, o poder da palavra, e quem dirá então o poder da adoração? Então, era perto da meia-noite, a gente entende aqui que é importante que louvemos, independente de como estejamos. Não é um ato para mim, era um ato, não é só para mim, porque quando a gente louva, a gente adora, a gente ora, a gente se sente melhor logo depois disso, mas é um ato para Deus, para entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ah, Alexandra, mesmo que eu esteja em prisão, sim. Ah, Alexandra, mesmo que eu esteja em maus lençóis, sim. Mesmo que eu esteja em dias ruins, sim. O Senhor nos chama que o louvemos. O louvemos, seja que louvemos em alegria ou louvemos até que tudo isso passe. E aí aqui fala, nem tudo é sobre nós. Nem tudo é sobre nós, né? Então, eles louvaram e adoravam a Deus. Olha o que aconteceu logo depois. Pedindo... Cadê? E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces das cárceres se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Deus, ele é Deus de liberdade. Deus, ele nos chama para a liberdade. A palavra fala que Jesus é o nosso Redentor. Nós temos redenção por ele. Eu não sei quais prisões você enfrenta, se é prisão emocional, se é prisão física, se é prisão espiritual, mas creio que no nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus, você pode quebrar essas cadeias. Seja, você não sabe como louvar, pega um salmo. O salmo que o Senhor me chamou para cantar, ele foi o Salmo 103. Não sabe como declarar o amor, a bondade, o cuidado de Deus, relembra. Bota no Google que Davi adorou ao Senhor, a parte em que Ana adorou ao Senhor, né? Então, mas que seja de coração, que seja em sinceridade, porque Paulo e Silas poderiam dizer, poxa, poderia estar reclamando, né? Nós estamos em uma geração em que ela quer o prazer imediato, ela não aceita os dias difíceis e os dias ruins, né? Então, eles entendiam a sua missão, que aquelas dores, elas teriam porque elas tinham as dores deles físicas, elas tinham um porquê maior, né? Que era
o fato deles estarem cumprindo sua missão, né? Quais dores você está sentindo? Quais são as suas dores? Conta para Jesus, pega um caderno, anota, né? Aqui nem sempre é sobre nós, porque Paulo clamou com grande voz, né? E todos, né? O poder do louvor, o Senhor, ele não quer quebrar cadeias apenas de alguns, né? O Senhor não quer quebrar cadeias somente de especiais, de diferenciados, não. O Senhor quer quebrar as cadeias de todos, né? O poder da influência, o poder do ambiente, o poder de você estar com as pessoas certas. E todas as cadeias foram soltas. Não foi só de Paulo e de Silas, foram de todas. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar. Era a responsabilidade dele. Ele ficou com medo das consequências daquilo, porque foi com ele que aqueles presos estavam sendo soltos, né? E aí, por que nem sempre é só sobre nós? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando eles precisaram estar na prisão, quando, através disso, outras pessoas foram tiradas as suas algemas, quebradas as suas algemas, e, através disso, o carcereiro foi alcançado para a palavra do Senhor, porque sempre o foco não é sobre nós, o foco não é sobre mim. Ter bênçãos são consequências, mas o foco mesmo sempre é sobre alcançar almas, sobre alcançar vidas. Por muitas vezes o Senhor até chegou a me dizer: Alexandra, faça o que eu estou pedindo, faça o que eu estou lhe ordenando, que eu cuido do que você tem chorado, né? Então, o amor do Senhor por resgate de vidas, resgate de almas, por isso que eu estou aqui, né? Eu posso não ter ninguém vendo esse vídeo, eu sei que vai ter o endereço certo. Vai ter um endereço certo. Mas eu estou aqui como missão, como uma obediência, né? Para que outras cadeias sejam soltas. E se está fazendo sentido para você até aqui, se você está sendo edificado, já compartilha com alguém, com quem está precisando ouvir que as cadeias delas poderá ser solta também, né? Que esse período de prisão, que essas dores, elas são passageiras. Então, o carcereiro quis tentar se matar, mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não te façam nenhum mal, que todos que estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Ele viu o tamanho do poder de Deus. Haverá vezes em que nós precisaremos passar por provas, por lutas, para que o nome de Jesus seja glorificado. Às vezes você pode não entender, numa enfermidade, você pode não entender porque precisou estar no hospital, hospitalizado. Às vezes você pode não entender porque passou por aquilo, porque a obra do Senhor não é só sobre alguns, mas é sobre todos. Então, através disso, e tomando e pregavam. Cadê? E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro foi alcançado através daquele louvor, através de todo esse acontecido, daquele terremoto de grilhões sendo quebrado. Então, o Senhor, ele quer, através dessa dor, através desses grilhões, dessas cadeias, do seu problema, ele pode querer, acredita sim, muito, que ele pode querer alcançar outras vidas, né? Que possamos ser assim como esse carcereiro, que viu e creu no poderio do Senhor, creu na grandeza desse Deus, e decidiu que ele e a casa dele serviria a Deus, né? Então, e levando-os e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, tira salvo tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E a todos que estavam em sua casa. Tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Levando-o à sua casa, lhe pôs à mesa, na sua crença em Deus, alegrou-se em toda a sua casa. Então, mesmo com dores, mesmo com grilhões, mesmo com as suas feridas, o carcereiro lavou-lhe as feridas, o carcereiro se encheu de compaixão por eles, o carcereiro se encheu de amor, se encheu daquela graça, daquele ardor que Paulo e Silas já estavam sentindo, e assim toda a sua casa ouviu sobre o Senhor. Haverá vezes em que a sua situação, o seu problema vai ser usado para aproximar pessoas do Senhor, ou até mesmo nós mesmos nos aproximarmos do Senhor, independente
das dores físicas que nós estivermos se passando. Quais dores você está sentindo? Quais são as suas dores? Quais são os seus problemas? Você lança ao Senhor, que você não deixe de louvar a Ele, assim como o Senhor nos chama. É muito bacana a gente louvar a Deus como se como se fosse um garçom, né? Porque pelo que Ele nos dá. Mas mais desafiador ainda é louvá-lo nos dias difíceis, nos dias ruins, em dias em que nada parece ter mudado, nos dias em que as coisas parecem estarem bem difíceis, nos dias em que as dores se tornam físicas, emocionais, seja qual for a dor que você esteja sentindo, no dia em que as dores se tornam maiores por causa do nome dele, por causa das consequências de adorar a Ele, de exaltar a Ele, de honrar a Ele, né? Mas o Senhor, Ele é o Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. E o Senhor, Ele tem amor pelos seus e pelos que ainda não o conhecem, que você possa perceber, que você possa ter paciência, que você possa entender que aquilo ali, o que você está passando, haverá em prol de algo maior, que é pelo reino. Possamos dar nossa vida integralmente como Paulo deu, né? E que como consequência das nossas ações, da nossa adoração, do nosso servir, nós seremos beneficiados lá na glória e aqui também, na terra celeste, tá bom? Então aqui, levando a casa, depois a mesa, na sua crença em Deus, alegrou-se com sua casa. E tendo já dia, o magistrado mandaram os quadrilheiros dizendo, soltai aqueles homens. Olha só, o Senhor agiu no meio de tudo isso. O Senhor agiu na mente, agiu com poder sobre a vida daqueles que decidiam se eles continuariam presos ou não. Era injustamente. Eles foram presos porque estavam falando do nome do Senhor. Será que você está disposta a pagar o preço? Será que você está disposta a louvar e agradecer ao Senhor, independente do que você esteja vivendo e passando? Será que nós estamos dispostos a louvar e agradecer ao Senhor, mesmo na dor? Será que estamos dispostos a falar do nome dEle, apesar do que estejamos passando? Então, fica aí a reflexão. Se fez sentido para você até aqui, você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve e me conta aqui qual o próximo tema que você quer que tenhamos, que possamos ter essa mesma ousadia, essa mesma intrepidez que Paulo tinha, que inclusive ele replicou, né? O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, magistrado mandou que soltasse, agora pois sai e ide em paz. E aí aqui o Senhor mandou um problema, né? O Senhor transformou uma situação difícil em algo que exaltava e adorava o nome dele. E aí aqui Paulo reclama porque disse que simplesmente o açoitaram, né? Finaliza nessa parte de Atos 16. Vocês nos açoitaram e vem a qualquer custo nos dizer que simplesmente vamos embora. Mas eles ficaram tão atemorizados que mandaram que eles saíssem da cidade. Então, aquele que serve ao Senhor, aqueles ao redor virão o poderio do Deus que eles servem. E haverá temor e tremor, assim como houve com o povo de Israel, a cada nação enfrentada, a cada guerra que eles enfrentavam. O povo ao redor dizia, esse é o Deus, esse é o povo do Deus de Israel, esse é o povo do Deus grande, do Deus tremendo. Então, se fez sentido para você servir esse Deus, se fez sentido para você toda essa mensagem, coloca aqui embaixo como exercício de absorção, tá? O meu Deus é o Deus que quebra cadeias, tá bom? Coloca aí, o meu Deus é o Deus que quebra cadeias. Coloca aí, vale a pena servir a Deus, tá bom? Um Deus de cadeias quebradas. Então, que possamos meditar nessa palavra, que possamos ficar cada vez mais arraizados na rocha, entender que adorar ao Senhor, servir ao Senhor, sempre haverá recompensa, sejam elas a gente veja ou não, tá bom? Se fez sentido pra ti, deixa aí o seu curtir, compartilha com aquela amiga que precisa dessa mensagem ainda hoje também. Não seja egoísta, seja transbordante. Aquele que transborda volta pra ela também, tá bom? E se você ainda não deixou qual tema que você quer aqui embaixo,
para a próxima mensagem, coloca para que eu venha trazer os que mais fizer sentido, tá bom? Nos vemos no próximo encontro. Todos os dias vai ter live, vai ter esse encontro aqui, nesse mesmo horário e nesse mesmo bate-canal. Em pé, em pé.